todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao anúncio do Plano Recife Ama Carnaval. Já estão presentes aqui o prefeito da cidade do Recife, João Campos, o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo, a secretária de Turismo e Lazer do Recife, Cacau de Paula, o secretário de Governo, aqui presente também, Carlos Muniz, os vereadores do Recife, Marcos Aurélio Filho, Rinaldo Júnior, Alcides Teixeira, Samuel Salazar. Em nome de Nena Queiroga, registrar e agradecer a presença de todos os artistas que estão aqui presentes também neste anúncio. Vamos ouvir inicialmente a apresentação do secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo, que fará aqui no palco a apresentação do Plano Recife Ama Carnaval. Alô, bom dia a todos e todas. Muito obrigado a cada um e cada uma de vocês que está aqui hoje. Num dia aí que não foi muito convidativo para a gente sair, mas eu arrisco dizer já que um dia muito especial, importante para a cultura do Recife, para todos nós que fazemos e vivemos a cultura e a cidade. Num ano que se apresenta, mais uma vez, muito desafiador para a gente. Ontem a gente estava aqui na cerimônia do arcabuzamento de Frei Caneca, aqui ao lado, e aconteceu aquele fenômeno no céu, e a gente brincava que era algum sinal de que alguma coisa positiva deve estar vindo aí com o arco-íris circundando o sol. Hoje, quando falou da chuva, eu disse, deve ser a bênção ao que a gente está se propondo a fazer, e que assim seja. Eu quero agradecer muito a presença dos vereadores que estão aqui presentes, colocando o seu trabalho à disposição desse projeto, e quero registrar que pela segunda vez, pelo segundo ano, no segundo ano de gestão, o primeiro projeto de lei a ser enviado à Câmara é um projeto da área da cultura. No ano passado, no dia do frevo, a gente mandou o projeto de lei do Ama Carnaval, e hoje o prefeito assina o projeto de lei do Recife Ama Carnaval, que é a nossa proposta para esse ano em que, infelizmente, o Carnaval, mais uma vez, precisou ser suspenso. Relembrando um pouco, no ano passado, tentarei ser breve, a gente iniciou a gestão com o Chama Cultura, ouvindo todo o segmento, o setor, as dificuldades que todos nós enfrentávamos, para conseguir construir uma agenda voltada para a cultura, voltada para o ofício de fazer arte, para a sustentabilidade, para o direito de viver da arte, e que as pessoas pudessem acessar de volta uma vida cultural. Não foi um ano fácil, e a gente precisou começar o ano com um auxílio municipal emergencial voltado para a cadeia produtiva do Carnaval. Foi, como eu disse, o projeto de lei enviado à Câmara pelo prefeito, sancionado depois da aprovação por unanimidade, que naquele momento deu um amparo à cadeia produtiva desse ciclo tão importante na nossa cidade, e que foi o possível fazer naquele ano, em que a gente iniciava uma gestão e pela primeira vez vivia a dificuldade de um ano sem carnaval. Entre os ciclos, a gente precisou de diversas ações voltadas para a cultura, porque a gente sempre defendeu que a cultura do Recife existe todo dia, vive todos os dias e não pode depender dos grandes ciclos. Eles precisam existir, mas eles não podem ser o único momento e ocasião e oportunidade em que a nossa cultura se manifesta e se expressa. Então, muitas medidas foram adotadas no ano passado, entre o Carnaval e o São João, como, por exemplo, o projeto de lei transformado em lei do Registro do Patrimônio Vivo do Recife, que a gente vai iniciar o processo de escolha e seleção dos primeiros agora, em janeiro. A candidatura do Recife à Cidade Criativa da Unesco, aprovada, chancelada pela Unesco no segundo semestre. Hoje fazemos parte da rede de cidades criativas como Cidade da Música. Iniciamos o Move Cultura, o movimento de valorização dos espaços culturais, reabrindo a Casa do Carnaval. Vamos reabrir a Escola de Frevo requalificada e diversos outros equipamentos. Inclusive, hoje, o Pátio de São Pedro é um foco nosso para essa retomada e revitalização, inclusive da vida cultural do pátio. A gente teve a reabertura da Casa do Carnaval e diversos outros equipamentos estão sendo olhados com muito carinho e atenção para que a gente viabilize a reabertura.
tivemos o pagamento de cachês que estavam pendentes de 1 ano já com pandemia, e o prefeito tomou a decisão e acatou esse nosso pedido. A gente retomou o trabalho do Conselho Municipal de Cultura, a gente retomou o sistema de incentivo à cultura, voltando a apoiar projetos, e todos tínhamos a expectativa de que no São João a gente pudesse realizar de novo um ciclo cultural, como a gente conhece, e infelizmente não foi possível. Precisamos de mais um auxílio municipal emergencial no ciclo junino, aí já contemplando diretamente com 20% a mais do valor pago, aos técnicos que trabalham também nesses ciclos, fazem parte da cadeia produtiva deste ciclo cultural. No segundo semestre do ano passado, a gente iniciou uma retomada gradual da vida cultural na cidade, do apoio à cultura, além dos ciclos e além dos auxílios municipais. Então, a gente teve o SIC 2019, 2020, os projetos que estavam aprovados, 3 tinham sido pagos, a gente retomou os pagamentos após uma adaptação desses projetos ao período da pandemia e aos protocolos. A gente aprovou os projetos do ciclo do edital seguinte, 2021, e iniciou os pagamentos, iniciou a assinatura de termos de compromisso, vamos iniciar os pagamentos desse projeto. Estamos reestudando e reestruturando o SIC para que ele atenda ainda melhor a cadeia produtiva da cultura do Recife como um todo. A Lei Aldir Blanc, havia recursos remanescentes, como vocês sabem, 8.300.000, que haviam ficado sem utilização no ano anterior, em função das dificuldades de implementar aquela lei naquele ano, e a gente lançou 5 editais e conseguiu contemplar mais de 600 projetos com a Lei Aldir Blanc, e a LAB utilizou os 8.300.000 que a gente tinha disponíveis para o setor cultural no Recife. Além disso, propusemos e tivemos mais uma vez a sensibilidade do prefeito, da Secretaria de Finanças, da Procuradoria Jurídica, que foram parceiros no projeto que a gente apresenta aqui hoje. E eu queria agradecer a Maíra e a Pedro pela celeridade e pela sensibilidade no olhar para o segmento da cultura e na compreensão do momento que a gente atravessa. A gente lançou um projeto com recursos próprios, que foi o edital do Recife Virado, com 3 faixas de contemplação de projetos, e conseguimos, ao final, com uma expectativa de 200 inscritos e com praticamente 2.000 inscritos, 1.600 inscrições validadas, a gente conseguiu um incremento de 50% no valor do edital, passamos a 3 milhões, com recursos próprios, também com previsão de início de pagamento agora em janeiro, dos mais de 250 projetos aprovados. Ao todo, tivemos nesses editais mais de 1.200 projetos culturais aprovados neste segundo semestre, início de ano agora. Ou seja, isso é a cultura, olhando para os protocolos, cumprindo os protocolos, mas dizendo, hoje, no dia do aniversário do Museu da Cidade, em que ele completa 40 anos, dizendo a cultura resiste, a cultura é memória, é tradição, e a cultura vai em frente. Então, a gente, além dos projetos que a gente tem para realizar, a gente se viu diante de um novo desafio, com a chegada de 2022. A expectativa que todos tínhamos de realização de um carnaval e o entendimento de que o quadro sanitário, mais uma vez, é quem vai dizer o que a gente pode ou não fazer. O Carnaval do Recife é um carnaval de rua, um carnaval que se vive, e não um carnaval que se assiste, e um carnaval que se vive, infelizmente, nos dias de hoje, não pode ser vivido. Então, a gente escutou a ciência, a gente escutou o segmento cultural em reuniões, recebemos ofícios, fomos à Câmara discutir com a comissão presidida pelo vereador Marco Aurélio Filho, que condições e possibilidades tínhamos, recebemos um relatório da Câmara, estudamos esse relatório para que a gente pudesse apresentar ao segmento cultural um caminho, uma possibilidade, uma perspectiva. E veio a suspensão do carnaval. E eu vou explicar rapidamente por que a suspensão e não o cancelamento. Com o novo protocolo já divulgado pelo governo, a gente apresenta hoje o que a gente propõe ao setor cultural do Recife. Sabendo que temos mais um ano difícil pela frente, a necessidade que o segmento cultural diz de perspectiva, de trabalho, de ir além do auxílio municipal emergencial, a gente tomou essa decisão e pactuou internamente na prefeitura, com diversas secretarias envolvidas com esse tema, a possibilidade de avançar no apoio à cadeia produtiva do Carnaval. Então, olhamos para toda a cadeia produtiva do Carnaval do Recife,
fizemos as pactuações orçamentárias, incluindo planejamento, finanças, como eu disse, Procuradoria Geral do município, com as pactuações jurídicas, para que hoje a gente tivesse um projeto de lei, no dia 14 de janeiro, um projeto de lei a enviar para a Câmara, olhando para a cultura recifense. E é isso que a gente está hoje lançando. A gente teve no ano passado o AME Carnaval, que era o nosso auxílio municipal emergencial, mas como eu disse, a gente quer ir além do auxílio esse ano, a gente se esforçou para fazer isso, o prefeito entendeu e discutiu com a gente, debateu essa necessidade, e a gente hoje lança um plano que é mais do que uma ação pontual de apoio. A gente terá sim o apoio financeiro à cadeia produtiva do Carnaval, mas o plano não se encerra no pagamento de um apoio e na expectativa do Carnaval do próximo ano. Ele continua com o monitoramento de indicadores e protocolos. O que estará acontecendo a partir de 31 de janeiro, quando haverá novas definições, vai melhorar, vai piorar? O que será possível fazer? A gente sempre vai olhar para isso, para tomar decisões, mas ele também não se encerra no monitoramento. O nosso Recife Ama Carnaval é apoio, é monitoramento e é ativação. A gente tem um plano hoje que olha para o futuro, que olha para a perspectiva e que olha para uma demanda que o segmento cultural nos apresentou, de trabalho, de poder trabalhar. A proposta da gente hoje é de que o segmento cultural da cultura, agremiações carnavalescas e atrações artísticas que são coletivos, é bom que se lembre, não é um artista que canta, é um coletivo que trabalha para levar aquele espetáculo ao palco, aos terreiros, às comunidades, aos bairros, aos polos. Então, nós tivemos no ano passado um auxílio que pagava 50% do cachê ou da subvenção à agremiação e à atração. Esse ano, a gente vai fazer o pagamento de um prêmio, cujo valor de referência é 100% do cachê ou da subvenção recebida pela agremiação ou pelo artista no ano de 2019 ou 2020. Quem participou, e não é só 2020, é 2019 e 2020, porque a gente tem que considerar aqueles que participaram e não estiveram presentes, 18 e 19, não é isso? 18 e 19, 20, não, 19 e 20, 20 foi o último carnaval realizado. Então, a gente voltou um ano, como tinha feito no São João, para que a gente não deixasse de fora quem não tinha entrado em 21, em função de não estar em 20. Então, a gente vai até 19 buscar essa participação de agremiações e atrações artísticas. Além disso, a gente está propondo para aqueles que participam de concursos individuais, para aqueles que fazem parte desse grupo que a gente chama de técnicos, para aqueles que fazem parte da cadeia produtiva, figurinistas, aderecistas, costureiros, esses são individuais, não são os coletivos, mas terão direito a um auxílio, um apoio, um prêmio, num valor unitário calculado a partir do salário mínimo, ou seja, além de fazer parte da coletividade e poder estar contemplado no valor de 100% do cachê, eles terão também um apoio individual a ser recebido, apresentando sua declaração de que participou dos eventos e as suas comprovações, como fizemos com a Lei Aldir Blanc. Então, gente, isso aqui é um atendimento a uma demanda que a cadeia produtiva do Carnaval e o segmento cultural como todo apresentou. Eu ouvi de muitos artistas, a gente quer trabalhar. E a gente sabe hoje que não pode trabalhar como a gente gostaria que fosse. A gente tem que encontrar possibilidades, mas o horizonte da gente, quando fala em ativação, é um horizonte de trabalho. A construção de uma nova agenda que a gente vai fazer junto. Por quê? Porque quem for contemplado pelo plano vai fazer uma apresentação, ainda esse ano, em uma programação que a gente vai pactuar. Pode ser um festival que celebre o Carnaval no segundo semestre, pode ser em maio, se tiver tudo bem, podem ser apresentações ao longo do ano, como fizemos com o Natal, a gente descentralizou as apresentações para não descumprir protocolos. A gente vai encontrar um caminho, mas a gente não fechou o calendário agora para reabrir no próximo Carnaval. A gente mantém a perspectiva de uma atividade cultural, desde que cumprindo os protocolos apresentados pelo governo do Estado. Isso aí tem um impacto não só na cultura, mas tem um impacto social, um impacto econômico, um impacto turístico sobre a cidade do Recife. Então, a gente precisa olhar para uma cadeia que, na verdade, mexe com a vida de toda a cidade. O Recife é uma cidade cultural, a Unesco reconheceu, mas a gente já sabia disso desde sempre. Então, a gente está aqui hoje
para reafirmar a compreensão de que a cultura é um elemento de desenvolvimento da cidade e precisa estar presente nessa agenda estratégica. Esse é o valor total, gente, que a Prefeitura do Recife vai disponibilizar para viabilizar o Recife Ama Carnaval. Talvez vocês lembrem, a gente conseguiu viabilizar no ano passado um auxílio que alcançou 4 milhões. Olá, Bela, bom dia. Nossa vice-prefeita também aqui presente. E hoje a Prefeitura toma a decisão de aportar 10 milhões para viabilizar um plano que alcança toda a cadeia produtiva do Carnaval do Recife. Enfim, eu assumi um compromisso que pela chuva não podia demorar muito, espero não ter passado do tempo previsto. Peço desculpas a Gilberto, se não tiver cumprido meu compromisso, mas eu precisava contar isso a vocês, porque essa foi uma decisão construída, desenhada, ouvindo o segmento cultural, ouvindo a estrutura interna da Prefeitura. Vocês não têm ideia do que é preparar um projeto de lei para submeter à Câmara e ao debate da Câmara Municipal, num período tão curto. E a gente tinha definições, na verdade a gente tinha indefinições. Haverá carnaval? Não haverá carnaval? Que carnaval haverá? Por isso o Recife suspendeu. Ele não cancelou, ele entende que a agenda de quem faz o carnaval continua viva, cumprindo protocolos, e ela será retomada assim que possível, ou seja, a gente não suspendeu, a gente não cancelou, a gente suspendeu para que a gente possa ir retomando até realizar, muito provavelmente, como disse o prefeito, em uma das suas primeiras entrevistas, o maior carnaval da história do Recife. Ele ainda vai acontecer, e a gente começa a se preparar para ele desde hoje. Muito obrigado. Está apresentado aí o plano Recife Ama Carnaval. Apresentação realizada pelo secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo. Vou convidar aqui ao palco o vereador, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Carnaval, São João e Grandes Eventos do Recife, Marcos Aurélio Filho. São uma comissão grande para falar, viu? Bom dia, minha gente. Mais cedo eu falei com o Ricardo, secretário, e a gente preocupado com a chuva, viu, prefeito? Aí ele, Marquinho, vai ser chuva de bênção. E eu estou vendo que vai ser mesmo. Porque o senhor está partindo na frente, como sempre. Enquanto todas as outras capitais, que fique claro para quem está nos acompanhando, cancelaram o carnaval, o senhor prefeito teve a sensibilidade de adiar, de fazer com que o nosso carnaval ele se mantenha vivo. Tem muita gente para falar aqui, mas eu quero deixar um abraço para a nossa vice-prefeita Isabela de Rodão, meu amigo que escutou um bocado, recebeu a gente com muita honra lá, secretário de Cultura, Ricardo, minha amiga secretária de Turismo, Cacau de Paula, meu amigo secretário de Governo, Muniz. Vou quebrar o protocolo e falar o nome dos vereadores que eu estou vendo aqui. Meu líder, Samuel Salazar, Hélio da Guabiraba, vice-presidente da casa, Rinaldo Júnior, meu líder também, Alcides Teixeira Neto, Joselito. Esse time aqui, minha gente, foi um time que ajudou a gente a construir na comissão um caminho, uma alternativa no nosso relatório do ano passado. É importante salientar que quando nós fizemos essa discussão foi para buscar o diálogo, buscar o melhor entendimento, porque a gente sabe que o Recife ele precisa necessariamente dessa festividade. Não pela festividade apenas, mas para que a gente possa chegar junto dos nossos fazedores de cultura. Para que a gente possa chegar junto, João, e você vem fazendo isso com muita maestria, e cumprir tudo aquilo que você tem cumprido na sua pré-campanha e agora no seu início da gestão. Quando você disse que ia honrar os artistas, honrar os patrimônios, Isabela, vocês estão fazendo isso. E a Câmara tem ajudado. A gente está aqui para colaborar. O que a gente quer, minha gente, é que a gente tenha em algum momento um carnaval seguro. Em algum momento que a gente possa ter, sim, essa nossa grande festividade. Não apenas cancelar, como outros fizeram, mas como bem Ricardo colocou aqui, a gente em algum momento vai fazer essa festividade, seja qual for o modelo. Seja qual for o modelo, vamos chegar junto dos nossos artistas. Prefeito, minha fala é muito mais no sentido de agradecer. A comissão surgiu do diálogo, Isabela. A comissão surgiu para ouvir as pessoas. E nós escutamos. E aqui, por fim, eu quero chamar a atenção, dentre os eixos que nós estudamos na comissão, nós escutamos o eixo artístico-cultural, e aqui eu quero deixar um abraço para a Nena, para a Rominho, para todos que puderam participar. Escutamos o eixo sanitário, que sem dúvidas é o eixo que permeia toda a discussão de qualquer tomada de decisão nesse momento. E escutamos, ineditamente, prefeito, as outras cidades de carnaval, através das suas câmaras municipais. Ficamos em diálogo com Salvador, com São Paulo, com Fortaleza, Rio de Janeiro. E o que eu pude perceber é que o senhor foi o único
que realmente esperou a Câmara apresentar o relatório para tomar uma decisão. Isso, para a gente, é de grande valia, porque mostra que a Câmara dos Vereadores é respeitada pelo Poder Executivo. Nós somos poderes independentes, eu sempre costumo dizer isso, mas precisamos andar alinhados, andar em sintonia, para que a gente busque a melhora para a nossa cidade. E eu tenho certeza, como diria meu líder Rinaldo Júnior, que foi mais um gol de placa que a gestão fez. Parabéns, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Agradecemos as palavras do vereador Marco Aurélio Filho. Nesse momento, vou convidar aqui ao palco o prefeito do Recife, João Campos, para assinar o projeto de lei que institui a criação do plano Recife Ama Carnaval, que vai garantir mais de 10 milhões de reais para cadeias criativas e produtivas do ciclo carnavalesco do Recife. Está assinado aí o projeto de lei, instituindo a criação do Recife Ama Carnaval. Concluída a assinatura, ouviremos o prefeito do Recife, João Campos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. A chuva está grande, mas a gente está na coberta. Vamos lá. Saudar minha amiga Isabela. Agradecer, Bela, por toda a parceria, entusiasmo, dedicação que a gente tem compartilhado na tarefa diária, prazerosa, que é cuidar da cidade, desafiadora e prazerosa. Saudar Ricardo Melo. Quero agradecer, Ricardo. Eu sugiro vocês não ficarem muito aí embaixo não, para não dar errado, viu, do todo. Agradecer a Ricardo Melo e parabenizar. E em seu nome, Ricardo, toda a equipe da Fundação e da Secretaria. Eu digo que o Recife tem o privilégio de contar com Ricardo Melo na condução cultural da nossa cidade. Uma pessoa com sensibilidade. Quem conhece Ricardo sabe que ele é afeito ao diálogo, que ele é disposto pela construção. Então, a gente, desde o início, teve em você como um alicerce para a gente poder chegar hoje com uma estrutura bem montada, com sensibilidade, mas com ação efetiva para a nossa cadeia produtiva do Carnaval. Então, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento e reconhecimento a Carla Muniz, nosso secretário de governo. Muniz lembrou bem, disse, prefeito, é o primeiro projeto de lei do Executivo deste ano, assim como o auxílio do Carnaval do ano passado, também foi o primeiro projeto de lei do Executivo. Eu acho que na vida as coisas não são por acaso, não são coincidências. A gente, de fato, priorizou a cultura, priorizou a nossa cadeia produtiva do Carnaval. Então, Muniz, quero agradecer, em tempo recorde, a gente preparou o projeto de lei e hoje já está enviando, mesmo no período de recesso do Legislativo, a gente já faz o envio e eu tenho certeza que com a sensibilidade que a Câmara tem, vai poder apreciar da melhor forma. Saudar os secretários e secretárias aqui envolvidos, Pedro Pontes, nosso procurador-geral, que teve aí pouquíssimos dias para elaborar toda a parte jurídica do Recife Ama Carnaval, Murilo, secretário de Segurança, Maíra Fischer, quem vai pagar essa conta, cadê Maíra? É importante ela estar aqui atenta a tudo, que já já vai chegar a hora dela entrar em cena. Cacau de Paula, secretária de Turismo, agradecer, Cacau, por seu empenho. E saudar todos os vereadores aqui presentes. Meu amigo Marco Aurélio Filho, que conduziu de maneira muito responsável o debate e a construção dentro da comissão da Câmara. E você disse uma coisa muito importante, os poderes são independentes, mas a mesma Constituição que diz que eles são independentes, no mesmo artigo, diz que eles devem ser harmônicos. O que falta ao Brasil é a harmonia entre os poderes. Em vez de estar brigando um com o outro, tem que se juntar na mesma mesa para resolver problema. Então é isso que a gente tem buscado fazer aqui no Recife. E saudar todo o nosso time, meu amigo Rinaldo Júnior aqui presente, Alcides Teixeira, Samuel Salazar, Joselito Ferreira, Hélio Guabiraba, enfim, todo mundo que vai ter a oportunidade agora de fazer correções, adequações, melhorias e poder votar o projeto de lei. Saudar Zé Mendes, o presidente da Federação Carnavalesca, e fazer uma saudação muito especial aos grandes protagonistas do nosso carnaval, da nossa cultura. Eu peço perdão se eu esquecer alguém, mas saudando Nena Queiroga, saudando J. Miquiles,
Maestro Formiga, Rominho, Marrom Brasileiro, Spock, André Rio, Cristina Andrade, enfim, todo mundo que está aqui representando a cultura de maneira muito especial. Minha salva de palmas, minha referência e minha gratidão por tudo que vocês fazem pela nossa cidade. Então, começando, deixando aqui muito claro que o momento que a gente gostaria de estar vivendo era outro. Então, se perguntar o coração do prefeito, o coração do recifense, João, gostaria de estar podendo viver um momento de grande festa, de grandes encontros, a gente fazendo o maior carnaval da história, como é nosso compromisso, mas o momento não permite. E quando a gente tem uma realidade imposta, que não foi, ninguém escolheu, ninguém desejou, nem ninguém celebra estar no meio de uma pandemia. Mas se a realidade nos impõe, a gente tem que encontrar alternativas de enfrentá-la. Enfrentá-la com seriedade, com correção, com coragem, com firmeza e com serenidade de saber escutar. Ninguém ia tomar uma decisão irresponsável. A gente não podia tomar uma decisão que colocasse em risco a vida de ninguém ou que colocasse em risco um segmento, um setor inteiro. Quando a gente tomou a decisão de buscar as outras capitais brasileiras, e eu pessoalmente falei com o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, buscando entender o que é que essas cidades estavam planejando, o que é que estavam pensando. De maneira imediata, a gente sentiu que havia um sentimento de muita frustração de todo mundo, de incerteza. A gente queria decidir, mas, enfim, surgiam elementos novos a cada dia, então a serenidade era fundamental naquele momento. A gente fez algumas reuniões técnicas entre as equipes e percebeu que essa incerteza ainda duraria algum tempo. Então, cada cidade começou a se adequar, tem as particularidades de cada uma. No Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, você tem sambódromos muito fortes, com apresentações em ambientes, enfim, restritos, com controle de entrada. Então, tem essa particularidade de cada local e a gente tem que olhar para o cenário de Recife. Quando a gente foi tomar a decisão final, de pronto a gente bateu no martelo que não seria a suspensão, não seria o cancelamento do carnaval, mas que a gente pudesse fazer a suspensão, entendendo que no momento que está previsto para acontecer no final de fevereiro, não teria condições de acontecer. Tentamos prolongar o máximo possível essa decisão. A gente viu qual era o nosso limite técnico, fizemos todos os contratos necessários, todas as licitações, para a gente chegar de fato no limite do prazo, e o limite chegou, que era o limite de janeiro, e a gente sabe que em fevereiro não poderá ser realizado, por isso a gente suspendeu. Quando a gente foi pensar de maneira paralela nas alternativas, a gente partiu de algumas premissas. Uma das coisas que eu mais escutei nas conversas que fizemos é que o auxílio é importante e é necessário, mas o que todo mundo dizia é: eu só quero poder trabalhar. Um auxílio é bom, mas o que eu quero é poder trabalhar. Então, partindo dessa premissa, qual foi a ideia do Recife Ama Carnaval? A gente está fazendo um prêmio antecipado, então, pagando 100% do cachê da atração, da banda ou da agremiação, e com direito de poder ter a contratação dessa apresentação. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não cancelou, a gente suspendeu o carnaval. Então, se a gente tiver em maio, se a gente tiver em junho, se a gente tiver em setembro, se tiver em agosto, um cenário de realização, a gente vai estar com toda a estrutura pronta, contratada e montada para poder a realização, entendendo que para a cadeia produtiva, para os artistas, para as bandas, para as agremiações, era fundamental que a gente antecipasse esse prêmio. Por isso que o valor chegou a 10 milhões de reais. Ano passado foi 4 milhões, desse 1 milhão, 1 milhão e meio foi da iniciativa privada. Então, imagino que a gente saiu de 3 milhões de reais da prefeitura para 10 milhões, 100% de recursos municipais. 100% desse valor. Então, isso representa um esforço grande, mas é um esforço que é necessário porque a obrigação de manter a chama acesa da cultura é de todos nós. É uma responsabilidade de uma soberania de uma cidade. É responsabilidade, sim, do poder público municipal. Então, a gente fica, ao mesmo tempo, como eu comecei a fala, dizendo que não era o que a gente gostaria, mas a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para fazer o melhor daquilo que era possível. Quando a gente olha as outras capitais brasileiras,
nenhuma está tomando uma iniciativa desse tamanho, de conseguir fazer um pacote deste volume, que para o Recife, eu repito, é muito recurso. Quando a gente pega o último carnaval, foi algo em torno entre 20 a 30 milhões o custo total do carnaval. A gente está falando de mais de 30% desse recurso está sendo utilizado agora nessa forma emergencial. Então, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso, dizer que a gente vai seguir junto, vai seguir fortalecendo todas as ações da Secretaria de Cultura da cidade. Como vocês puderam ver, ano passado foi um ano de muita execução. Naturalmente, todos nós ainda sentindo falta de poder fazer as grandes festas, os grandes encontros. Mas que a nossa criatividade, que a nossa resiliência, que é uma marca própria pernambucana e recifense, ela nos permita fazer com que a gente possa seguir em frente e encontrar a solução onde a gente se depara com um problema ou com um desafio. Então, mais uma vez, eu quero aqui externar minha gratidão à Secretaria de Cultura, em nome do secretário Ricardo Melo, dizer ao cerimonial que faltou vocês mandarem um convite para São Pedro, então por isso que ele se manifestou dessa forma, mas chuva é bênção, então que essa chuva possa, enfim, iluminar e que possa regar os nossos corações e permitir que a cultura saia mais forte a cada dia. A gente está passando pela fase mais difícil de todas as gerações vivas. Aqui, tenho certeza que nosso companheiro experiente Miquiles nunca viu algo parecido como uma pandemia dessa. Mas a gente vai sair muito mais forte disso tudo e contem com a gente. Amigo tem que ser amigo no tempo da dificuldade. No tempo da bonança é fácil, mas é no tempo da dificuldade que a gente precisa estar junto. Então, que o Recife siga amando o carnaval, vamos em frente, e eu tenho certeza que ao longo desse ano a gente ainda vai poder se encontrar muito e celebrar grandes festejos, encontros com a nossa cultura viva, com a nossa cultura protegida e com a nossa cultura valorizada. Viva o Carnaval do Recife e a nossa cultura. Com as palavras do prefeito do Recife, João Campos, encerramos este evento. Desejamos a todas e todos um ótimo dia. Obrigada.